agradecer muito o convite, essa oportunidade de voltar aqui, e agradecer a palestra do Paulo, porque ele resolveu a minha introdução importante, que é essa de chamar a atenção para a gravidade do momento, mas não no sentido de vamos nos enfiar debaixo da cama, mas exatamente no sentido de vestir a botina e vamos tocar em frente, certo? Porque é claramente uma crise que vão sobreviver muitos, certo? E nós precisamos pôr exatamente nessa posição. Pensamento positivo aqui vamos ficar no grupo dos que vão sobreviver nesse processo, certo? E as chances são reais. Certo? Isso não é conversa óleo, certo? Mas é no sentido que dá para enxergar para onde a gente tem que caminhar. O processo está em curso, certo? Dessa ideia de discutir essa revisão política agrícola. Começou contatos em torno de outubro do ano passado, e por parte da senadora Cátia Abreu, que estava pensando em assumir, de fato, a presidência da Confederação Nacional da Agricultura. Os contatos preliminares, me lembro de muitos de vocês presentes em umas reuniões em Brasília, em novembro, onde começou este processo de sentir o ambiente de liderança no setor agrícola para ir nessa direção de buscar uma forma de saída do processo que não fosse continuar fazendo renegociação de dívidas. Procurar alguma coisa que não fosse continuar com esse processo que estava vindo desde 2005 e que, afinal de contas, veio de uma passagem anterior de menos de 10 anos, que também nos colocou numa situação muito difícil. Quero chamar a atenção aqui um pouquinho para vocês, só para chamar a atenção desses anos aqui, depois de 2005, 2003, 2004, aqui nesse período, onde nós fizemos uma troca, aqui nesse gráfico, eu tenho nessa linha roxa aqui, com a intenção de ser roxo mesmo, o crédito sobre o PIB, o crédito agrícola sobre o PIB, para a gente entender o que aconteceu com o crédito bancário rural nesse período, que é o que a gente tem nos dados, que é confiável no processo. E do lado de cá, eu estou colocando essa linha que eu chamo de poder de compra, mas que é, no fundo, termos de troca, multiplicado pela produtividade, que é o melhor termômetro do capital de giro próprio de vocês. O que está acontecendo com o capital de vocês mesmo, que está dentro do processo produtivo? E nós fizemos, olha, não por culpa nossa, né, foi queda de preço, situação de mercado, mas o que aconteceu? A gente perdeu o capital próprio, a gente entrou no capital de terceiros, subiu o nível de endividamento nesse período, num ciclo que já fazia muitos anos que não vinha na agricultura. Isso aqui é a área plantada, área colhida, não o dado do IBGE, a área colhida, vocês notam que ela vinha até se reduzindo do final dos anos 80 até o final dos 90, quando exatamente nós estamos entrando num ciclo de expansão da área cultivada no país. Na hora que nós estamos fazendo investimentos fixos, nós estamos enfiando na terra o fertilizante, recuperando o nível de produtividade do solo, fazendo a expansão do sistema agrícola, no qual vocês têm um papel muito importante nessa direção aqui, desse indicador da área plantada no Brasil. Nós estamos trocando uma perda de capital de giro próprio por um endividamento. Então, aí está a gravidade do momento, onde nós estamos nesta crise internacional. Então, não adianta a gente falar que cumpre a mesma função,
certo? Capital de giro próprio de terceiros complementar, mas no fundo eles não são substitutos, não. Se você enfrenta uma situação de volatilidade de preço, é um desastre, certo? O que pode passar em termos patrimoniais durante um processo desse tipo. Eu vou pular esse outro gráfico aqui para a gente não ficar muito tempo. Bom, vamos analisar um pouquinho os itens que estão por trás dessa crise, porque eles são importantes para a ideia de como formular uma revisão da política. Nós estamos mergulhados numa tecnologia, certo, de alta produtividade, certo, mas ela está exigindo capital de giro cada vez mais. Certo? E nós vamos buscar o capital de giro junto à indústria de insumos e a compradora do produto final para suprir aquilo que o banco não dava conta. Acontece que esses sócios têm muito mais informação do que nós. São totalmente globalizados, empresas imensas, operam de tudo quanto é lugar, tem olho para tudo quanto é lado. Então, você arrumou um sócio que tem o poder de dar os contratos, de dizer como é que redige o contrato. E ele pede para você assinar embaixo. Tá certo? Por isso que eles guardam CPRs na gaveta, né? no processo. Nós estamos envolvidos num sistema de contratos casados. Certo? Dado o cenário do que o país estava vivendo, juros realmente exorbitantes durante esse período, eles estão carregados de de ganho dentro desses contratos. E a margem do risco, esse a mais, esse prêmio de risco que existe embutido nos contratos, tem muito que ver com a informação de que ele detém sobre a situação do produtor. Esse processo normal. Se o sujeito é mais endividado, ele representa eventualmente o risco de inadimplência, pode estar certo de uma maneira ou outra, você está pagando o preço de fertilizante mais alto nesse processo. Pela natureza dessa estrutura de contrato. Porque o contrato envolve uma forma de como proteger o capital de um lado em relação ao outro. O golpe mais sério que nós tivemos veio do câmbio flutuante. Não há muito que a gente discutir sobre a capacidade do Brasil de evitar isso. Em termos mundiais, não tinha como a gente evitar cair na estrutura de câmbio flutuante. Não tínhamos força para impor. Aliás, nem país tem. Os Estados Unidos está enfrentando exatamente agora, com esses números que o Paulo estava colocando, de endividamento dos Estados Unidos, ele está enfrentando exatamente esse processo de perda de controle sobre o valor da moeda americana. E nós vamos para um processo de desvalorização, se vai ser caótico ou não, nós vamos ver, mas vem um ciclo de desvalorização do dólar, né, forte, acompanhando este processo. O problema é que câmbio flutuante adicionou muito mais volatilidade do que a gente já estava acostumado a trabalhar. E, portanto, o risco do nosso negócio subiu muito mais para você conviver com esse sistema. Daí, a nossa posição básica do que tem sido discutido nessa ideia de reformular o crédito rural. Nós, fazendeiros, a firma agrícola tem que se apresentar de um modo diferente para o futuro. Certo? Para essa condição futura que o Paulo estava apontando, qual o momento em que esses bancos vão voltar a operar? Em que nível de alavancagem? Em que estrutura vai se formar o futuro desse processo? Então a ideia é exatamente essa. Como apresentar a firma agrícola para esse processo que vem lá na frente?